E agora estou de volta com eletrostática. A aula 1 foi processo de eletrização. A aula 2 foi lei de Coulomb. Aula 3 a gente começou a ver campo elétrico, tem mais para ver. Aí na aula 4 eu já comecei a mostrar o que a gente consegue fazer em termos de concurso só com esse conteúdo dentro de eletrostática. Agora a aula 5 eu vou fazer exercícios mais aprofundados, a gente vai ver AFA, SpaceX, também vamos ver o Unesp, Unicamp, tá? E a aula 6 também tem um exercício da SpaceX bem difícil, então me acompanha, eu sou o professor Theo e se você está querendo aprender física e está no lugar certo, vem comigo, curte, compartilhe, me ajuda, eu ajudo vocês, beleza? São exercícios bem puxados. Os primeiros não, né? Que eu vou aumentando o grau, né? A gente vai torcendo devagarzinho, tá? Beleza? Então é isso, é eletrostática. Bora lá para os exercícios? Então é isso, eletrostática. Aqui nós estamos na aula 5, a gente continua em resolução de exercícios, porque a aula 4 também foi isso. É lei de Coulomb, campo elétrico. Tá? Só com essas aulinhas 1, 2 e 3 a gente consegue fazer um monte de coisa em concurso de USP, de FUVEST, Unesp. Aliás, caiu até no Enem 2025 agora, né? 2024 para 2025 caiu também isso. Tá? E tem uns bravinhos aqui da AFA, SpaceX, tem uns bem difícil. Tá? Bora lá, vamos começar com uma coisa introdutória, mas se você não souber isso aqui, você não vai conseguir fazer um mais pesadinho, né? Tem gente que às vezes já quer começar do mais pesado. Vamos começar do mais leve. Vamos começar desse que está tranquilo. Deixa eu pegar o apontador aqui para a gente ler junto. Então vamos lá. Esse é o Unicamp 2014 que dizia assim: a atração e repulsão entre partículas carregadas tem inúmeras aplicações industriais, tal como pinturas eletrostáticas. Sabia disso? As figuras abaixo mostram o mesmo conjunto de partículas carregada nos vértices de um quadrado de lado A. Isso é comum aparecer em concurso, já vi isso na AFA, já vi isso na SpaceX, que exercem forças eletrostáticas sobre a carga A. Então você tem um conjunto de partículas aqui nos vértices de um quadrado e no centro uma outra partícula que está recebendo a força desse conjunto de partículas, é lógico, né? Que essa partícula que está no centro do quadrado. Na situação apresentada, o vetor que melhor representa a força resultante agindo sobre a carga A se encontra na figura. Então, repetindo, você tem um conjunto de cargas nos vértices de um quadrado de lado A, tá? E no centro você tem uma partícula A que está sofrendo a ação, né? Que estão interagindo mutuamente, ela sofre e produz a ação. Terceira lei de Newton, toda força de ação gera uma reação contrária. E eu quero saber a resultante sobre essa partícula. É uma questão tranquila. Bora para a resolução? Essa é tranquila, mas eu preciso saber disso para fazer uma da SpaceX da aula 6 que eu vou fazer, que é bem mais complicado. Então vamos lá, vamos ver o que está acontecendo. Essa partícula A interage com todas essas partículas. Vamos começar por algum lugar. Vamos fazer o seguinte, o que eu preciso entender é a lei de Coulomb. Essa é a lei de Coulomb que diz que essa força de interação é diretamente proporcional ao produto das cargas, inversamente proporcional ao quadrado da distância. Tá? Mas essa carga A, como está no centro do quadrado, ela tem a mesma distância de todas. Tá? O que vai mudar a força é porque ela tem carga Q, e quando ela interagir com a carga Q ou com uma carga 2Q, essa força muda. Tá? Porque ela é diretamente proporcional ao produto das cargas. Então vamos lá. Aqui eu estou dizendo que ela tem uma força de atração. Ela é atraída. Ela é atraída e atrai. Eu marquei só aqui porque é aqui que eu quero saber a resultante. Ela é atraída. Por que atraída, professor? Essa carga é positiva e essa é negativa. Cargas de sinais opostos se atraem. Ok? Bom, eu chamei essa força de F1. Aqui ela também é atraída por uma carga também positiva com a força F2, que é exatamente igual a F1. Ela também é atraída porque ela é negativa, essa também é positiva. A força tem o mesmo valor porque são cargas iguais, distâncias iguais, tudo igual entre
estas duas carguinhas e entre essas duas. Tudo igual. Então as forças são iguais. Agora, veja que esta carga também interage com essa outra aqui. Essa carga menos Q interagindo com a carga menos 2Q, veja que a carga aqui é o dobro das outras. Se é o dobro das outras, como a força está na razão direta das cargas, o dobro da carga, o dobro da força, né? Então essa força que eu chamei de F3, que é uma repulsão entre essa carga menos Q e a carga menos 2Q, é o dobro das outras forças. Agora ela também vai interagir com essa. Com a força igual ela interage com a outra, porque as cargas são iguais e as distâncias são iguais. Essa força eu chamei de F4. Então eu tenho esse conjunto de forças, 4 forças. Eu quero achar a resultante. Vamos somar vetor, gente. Tem que saber somar vetor para diversas áreas da física que envolvem grandezas vetoriais. Então aqui está F1 e F3 está na mesma direção e sentido. Somar é só ligar um no outro aqui. F2 e F4 na mesma direção e sentido. Então aqui eu estou somando. Como é que eu somo? Eu vou usar a regra do paralelogramo. Uma paralela a esse vetor, passando na extremidade do outro, paralela a este vetor, na extremidade do outro vetor. Ok? Fazendo um paralelogramo. Vocês devem saber disso, né? Tem que estudar vetor, senão não adianta começar em eletrostática se eu não souber vetor. E essa cara que está aí, que é a diagonal do paralelogramo, é minha força resultante. Daí a gente já vê que a alternativa correta é a alternativa D, que indica a força resultante nesta direção e sentido. Alternativa D, questãozinha simples, marca as forças e vê a resultante. Ok? Questões mais complexas, às vezes tem muito cálculo, eu tenho que calcular isso, mas se eu não souber este princípio básico, eu também não vou conseguir. Não adianta saber só fazer conta, tá? Bom, AFA 2022 já vai dar uma pesadinha. Já não é mais mamãozinho, né? Vamos lá? Uma fonte emite dois tipos de partículas eletricamente carregadas, P1 e P2, que são lançadas no interior de uma região onde atua somente um campo elétrico vertical e uniforme E. Vamos olhar a figura? Então você tem aqui duas partículas, P1 e P2, são lançadas aqui na horizontal e elas vão entrar numa região onde tem um campo elétrico E vertical que a gente está vendo que ele aponta para baixo. Essas partículas penetram perpendicularmente ao campo a partir do ponto A, com velocidade VA, indo colidir num anteparo vertical nos pontos SR, conforme ilustrado na figura. Então elas entram, são duas partículas, entram juntinhas, aí a partícula 1, P1, ó, partícula 1, P1, ele mostrou que a trajetória dela ela subia aqui, ó, e atingia um ponto S lá em cima, a 2 metros de distância do centro onde ela foi lançada. A partícula P1 descreveu uma curva para baixo e atingiu um ponto 1 metro para baixo, que é esse ponto R. Essa é a partícula P2, aqui está a sua trajetória. Vamos para a pergunta? Vamos guardar esse 2 metros. Partícula 1 sobe 2 metros, partícula 2 desce 1 metro. Guarda isso, anota aí. Ou volta depois no vídeo. Vamos lá. O que esse cara quer? Pode-se afirmar que a razão Q1 sobre Q2, módulo disso, ele não está preocupado com os sinais. Q1 sobre Q2 e módulo vale, ele quer saber aqui, a relação entre Q1 e Q2 está relacionada entre as massas dessas partículas. Tá? M1 a massa da partícula 1, M2 a massa da partícula 2. Ok? Então vamos lá. Primeiramente, entenda que você nem precisava neste exercício saber disso. Mas a partícula 1, ela vai sentir uma força elétrica sempre na mesma direção do campo, a partícula negativa, melhor dizendo, sempre vai sentir uma força elétrica na mesma direção do campo, mas no sentido oposto. Então a partícula P1 subiu, então ela é negativa. Isso não ia fazer diferença para nós nesse exercício. A partícula 2 vai sentir uma força elétrica sempre na mesma direção e no mesmo sentido do campo, a partícula positiva, melhor dizendo.
Então, repetindo, partícula negativa sente força na mesma direção e sentido oposto ao campo. E partícula positiva na mesma direção e no mesmo sentido do campo. Mas isso não ia fazer diferença nesse exercício. Eu sei que ela sobe pela ação da força elétrica, que é vertical porque o campo é vertical. E essa desce pela ação da força elétrica, é uma força de natureza elétrica. Ok? Devido à ação de um campo elétrico, carga elétrica no campo elétrico. E a gente sabe escrever essa equação. A gente sabe que a força de natureza elétrica depende de uma carga elétrica e um campo elétrico. Isso aqui é o análogo daquela formulinha que vocês decoram de peso lá na mecânica. P é igual a mg. O peso é uma força de natureza gravitacional. A massa é uma carga gravitacional. E o G lá é o campo gravitacional. Essa equação é o equivalente para a força elétrica, carga elétrica, campo elétrico. Ok? E essa partícula vai acelerar só na vertical, porque na horizontal não tem ação de força. Tá? E eu sei calcular essa aceleração por causa do princípio fundamental da dinâmica. O que é isso? É a segunda lei de Newton, né? Força resultante é massa vezes aceleração. Mas a força resultante sobre a partícula 1 é a força elétrica devido ao campo elétrico. A força resultante na partícula 2 é a força elétrica devido ao campo elétrico. Logo, eu sei que a força elétrica, Q vezes Z, é a resultante, então ela é igual a massa vezes aceleração. E daqui eu já tiro uma aceleração. Eu sei que a aceleração dessa partícula é dado por Q vezes Z dividido pela sua massa, tanto para a partícula 1, que subiu, como para a partícula 2, que desceu. Tá indo aí? Bom, vamos lá. E como é que eu vou fazer essa relação entre as cargas agora, professor? Como é que eu vou fazer? Vamos ter que lembrar um pouquinho lá da cinemática, né? Elas vão acelerar independência dos movimentos. Elas vão acelerar só na vertical, na direção do eixo X. Tá? Independência do movimento lá de Galileu. Olha quanta coisa, tá? Né? Tem que estudar física, ficar decorando equaçãozinha apenas. Ah, professor, dá um bizu aí. Não adianta, eu posso até fazer isso para você, para ganhar um Ibope seu aí. Mas eu vou estar mentindo para você. Você precisa conhecer física, tá? Não precisa ser físico, dá para todo mundo aprender o suficiente para fazer uma prova, né, de uma AFA, de uma SpaceX, tá? Até de um ITA. Dá para fazer? Dá, sem precisar ser o gênio da física, tá bom? Vamos lá. Ela vai ser acelerada só no eixo Y. Eu vou considerar que aquela linha onde ela vinha é o zero. A velocidade no eixo Y é zero, porque aquela velocidade que ele deu de lançamento, ela é horizontal. Na vertical ela não tinha velocidade até aparecer a força elétrica. Então, o quanto ela vai se mover no eixo Y só vai depender da aceleração sobre 2t². Tá? O que a gente também vê isso no campo gravitacional, no lançamento horizontal. Aquilo é um lançamento horizontal num campo elétrico. A gente aprende lançamento horizontal no campo gravitacional. Lembra das aulas de lançamento horizontal? Então é isso que nós vamos usar. Isso vale para a partícula 1 e para a partícula 2. Tá? Então vamos lá. Eu vou pegar y da partícula 1 e dividir por y da partícula 2. Quem é o y da partícula 1? É a sua aceleração sobre 2 dividido pelo tempo, né? Então é isso, A1, né, vezes o tempo, melhor dizendo, dividido por 2 vezes o tempo. Isso aqui é o y1 da partícula 1, aquele deslocamento de 2 metros para cima, tá? E quem é o y2? Eu vou dividir por ele e multiplico pelo inverso, né? É a mesma expressão, eu só inverti. 2 é a aceleração da partícula 2 vezes o tempo. Como as coisas acontecem no mesmo tempo, eu posso arrancar esse tempo e esse 2. Então a relação entre y1, o que a partícula 1 subiu, e y2, o que a partícula 2 desceu, aquela distância y, é a relação entre as acelerações A1 e A2. E as acelerações eu sei aqui, ó, tá? As acelerações eu sei. Então, no lugar de A1, eu vou colocar Q1 vezes o campo elétrico sobre M1. Olha lá, Q1 vezes o campo elétrico sobre M1. No lugar de Y2, eu vou colocar Q2, campo elétrico M2. Como está dividindo, aquele tombo, né?
Eu inverti M2Q2 sobre E. O campo elétrico é o mesmo, a gente arranca, as duas partículas estão no mesmo campo elétrico. Tá indo? Bom, agora já ficou fácil, porque eu já sei que Y1 é aquele 2 metros, aqui é 1 metro, a carga Q1 e Q2, M1 e M2, eu quero a relação entre Q1 sobre Q2, é isso que ele pediu. Então Q1 sobre Q2, né? Q1 M2, Q2 M1, que está aqui, é igual a 2 sobre 1. Isolando Q1 sobre Q2, que é a pergunta do exercício, jogo o M1 multiplicando 2, o M2 multiplicando 1 e a gente tem a resposta. Q1 sobre Q2 é exatamente 2M1, tá aqui, e M2 vezes 1, tá aqui. Beleza? Fechou? Questãozinha bacana, envolve um pouco de dinâmica, né? Segundo a lei de Newton, envolve lá a nossa eletrostática, saber usar a equação do movimento. Então é isso, questão da AFA, alternativa A. Beleza? Foi aí? Então é isso aí, galera. Curte, compartilha, me segue aí. Essa foi a aula 5 de exercício. A gente vai entrar na aula 6, 2 exercícios, só que mais pesado. Tem um da SpaceX aí bem mais difícil. Tá legal? Valeu? Espero que você tenha gostado, tá? Se inscreve no canal, você me ajuda, eu ajudo vocês. Fui!